majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8 e 9. Quem encontrou? Amém? Vamos ler? Diz assim, não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Amém? Vamos orar? Muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Eu entendo que a palavra do Senhor é o Senhor falando aos nossos corações. Nos dê a interpretação correta, o entendimento correto, a direção e a unção para que possamos falar conforme o teu querer, Pai. Usa cada um que aqui está para que possa aprender, meu Deus, prontamente a tua palavra e possa estar praticando, Pai. Nos ajude a praticá-la. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vou falar nessa noite, querido, algo muito assim importante para a vida de nós, todos nós cristãos, todos nós estamos aqui nessa noite já, né? Vou falar sobre aprender a desfrutar dos privilégios de servir ao Senhor. Servir ao Senhor é privilégio. Amém? Você é privilegiado em poder servir ao Senhor. Isso é privilégio. Mas, às vezes, nós não aprendemos. Nós temos tantos privilégios, mas a gente não sabe desfrutar desses privilégios. Nós não desfrutamos desses privilégios. A gente sabe que tem um privilégio, mas a gente não desfruta dele. Então, eu quero falar sobre algo assim muito importante para que você saia daqui melhor do que você entrou. Amém? 4 amém. Glória a Deus pelos 4. Os 4 vão sair. Os outros vão sair pela profecia. Vai sair em nome de Jesus. Amém? Então, são 4 maravilhas. São 4 projetos de Deus, né, deixado para nós. Eu vou falar sobre a graça, vou falar sobre a autoridade, falar sobre o poder e sobre o amor. 4 coisas importantes para a vida de um cristão, né? A graça de Deus, né, a autoridade que Deus tem nos dado, o poder que Deus tem nos dado e o amor. Esses quatro projetos de Deus, essas 4 ações de Deus para nós, são algo assim que nós não merecemos nada disso, mas o Senhor decidiu investir em nós. Você tem um filho amado, sim ou não? Você que tem filho, um filho amado, sim ou não? Você pega esse filho, você é como um bom pai, você investe no seu filho da melhor forma que você puder, né? Às vezes você se aperta todinho para pagar um curso, para pagar uma faculdade, para pagar uma roupa melhor. Às vezes você até está precisando, você deixa de comprar para você para comprar para o seu filho. É assim que você faz, sim ou não? Vou fazer uma pergunta para você. Eu sei que não fala com o coração, fala com a razão, tá bom? Porque com a razão eu sei como é que a gente fala. Seu filho sempre merece você fazer isso por ele? Não responde, melhor nem responder, só pensa. Melhor nem responder, né? Eu sei que às vezes sim, mas nem sempre. Nem sempre ele merece. E você às vezes faz mesmo ele não merecendo. Por que você faz? Porque você simplesmente é pai. E você é mãe. Você entendeu o que quis dizer, né? Então você não faz por aquilo que você vai ter de volta. Você faz porque você ama e acabou. Sim ou não? Seu filho é um ótimo filho. Seu filho, ele é estudiosa. Seu filho é trabalhador. Seu filho ouve você. E ele, nossa, é um exemplo para você. Você ama ele? Sim ou não? Sim. Seu filho é uma pessoa problemática. Seu filho é terrível. Seu filho, olha, você sabe que só misericórdia na vida dele, porque se ele não mudar a situação, se ele não mudar a vida dele, você sabe que o fim dele não vai ser bom. Aí eu pergunto você deixa de amar ele por causa disso, sim ou não? Por quê? Por que você não deixa de amá-lo? Porque é filho. Tem explicação para isso, irmão? Não, só quem é pai que sabe. Não é verdade? Só quem é pai, estou falando de pai. Pai aqui, genérico, né? Pai e mãe. Só quem... Aí tem um texto da Bíblia que Jesus fala assim: poderá uma mãe
esquecer de um filho que amamentou, que carregou no seu ventre, que amamentou, que criou? Pode a mãe esquecer de um filho? Aí o Senhor disse assim, olha, mesmo que isto venha a acontecer, o que, bom, se tratando dos nossos dias, infelizmente a gente está vendo acontecer, é ou não é? Se tratando do nosso, se falasse isso há uns 5 anos atrás de cara, e falar assim, não, imagina, hoje infelizmente a gente está vendo isso acontecer, mas quando se trata de mãe, não acontece, né? Mas Jesus fala assim, mesmo que, olha como é que Deus é tremendo, Deus, 2000 anos já sabia que ia acontecer aqui hoje. Ele disse assim, mesmo que isso venha acontecer, eu jamais esquecerei de vocês. Olha que amor esse. Então, a questão é que Deus tem muita coisa reservada para nós. Nós precisamos aprender a desfrutar desse amor. Precisamos desfrutar de tudo isso que Deus tem falado para nós. De toda essa causa, de toda essa bênção. Né? Desfrutar desses privilégios, vou chamar isso de privilégio. Por que é privilégio? O primeiro privilégio que eu quero descartar, eu quero trazer aqui, que eu quero falar aqui, destacar, né? É sobre a graça. A graça é um privilégio. A graça é um privilégio. Primeiro, se tratando de graça, você sabe que graça é um favor imerecido. Todo mundo sabe disso, amém ou não amém? Quando alguém pergunta para você, o que é graça? O que você responde para ele? Graça é um favor imerecido. O que é isso? Não, é um favor que alguém fez por mim e eu não mereço. Pronto, isso é graça. Amém? Isso é graça. Aí Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, ó, você é salvo porque você é perfeito. Você é salvo porque você dá esmola. Você é salvo porque você é dizimista. Não, você é salvo porque vai à igreja todo domingo. Você é salvo porque você é isso que está escrito. Porque você jejua todos os dias. Porque ora todo dia. É por isso que você é salvo, irmão? Sim ou não? Não. Não é isso que está escrito lá. Lá diz, vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. Não é porque você é bom. Isso é uma dádiva. Isso é dom de Deus. Não é pelas suas obras, para que você não venha se gloriar e dizer assim, não, eu vou ser salvo porque eu sou bom. Aquela pessoa que levanta hoje e fala assim, não, hoje eu tenho que fazer uma obra de caridade. Por que você tem que fazer uma obra de caridade? Não, eu tenho que fazer uma obra de caridade para me ser salvo. Não, aí você está fazendo tudo errado. Nós fazemos a caridade, não é para ser salvo, nós fazemos porque nós já somos salvos. É uma questão de agradecimento, não é questão de conquista, é diferente. Uma coisa é, não, eu vou dar isso aqui para me conquistar algo daquela pessoa. Então, é um interesse. Tem gente que vem para a igreja que é de interesse. Deus é tão bom que aceita esse camarada e essa pessoa, né? A graça é tão maravilhosa. Mas quando você vai dar algo, para ter algo, outra coisa em troca, é um jogo de interesse. Mas quando você dá algo como um presente, sem intenção nenhuma de receber, só uma questão de agradecimento, na verdade, é o que o Senhor falou que fez por nós. Né? Tudo que nós fazemos é por causa disso. Não é para conquistar, não é por questão da graça. Então, a graça vem de uma palavra chamada charis. Isso quer dizer assim, ó, boa vontade, isso quer dizer amável, isso quer dizer bondade, isso quer dizer um favor. A graça é um favor de Deus para nós. Então, graça é algo que você precisa tomar posse dessa bondade divina. Você precisa tomar posse dessa bondade. Por quê? Jesus pagou as nossas dívidas espirituais. Que fique claro que nossas dívidas espirituais. As materiais, você se converte, tem que continuar pagando. Amém? Ou seja, a graça que faz com que nós continuamos ou prossigamos na caminhada. É graça. O que é graça? A graça tem gente que não entende, mas é ignorância. Né? Ignorância que eu digo, ignorância é falta de conhecimento. Tá? Pessoa ignorante por não ter o conhecimento. Tem gente que fala assim, nossa, mas aquela pessoa lá, ela era uma pessoa muito má. Aquela pessoa, né, ela era isso, aquela pessoa, ela era cheia, era problemática. Agora foi para a igreja e diz que é crente. Como é que pode isso? Ô irmão, se a igreja não for para mudar pessoas, então para que serve a igreja? Se a igreja for só para a pessoa certinha, boazinha, vamos fechar a porta, irmão. Que provavelmente vai ficar você aqui, olhe lá. Que os restos vai tudo embora. Sim ou não?
Porque nós não somos merecedores, querido. Então a gente precisa olhar com o olhar da graça. E a graça de Deus também é a graça que perdoa. O que é a graça que perdoa? É aquela graça que a pessoa, ela foi e ela seguia o caminho, ou tinha o conhecimento ou não. E no longo da sua trajetória, ela se perdeu, ela pecou, ela se afastou, ela errou. O que é o pecado? Errar o alvo, afastar de Deus. O que é pecado? É transgressão da lei. O que é pecado? É agir errado. Na verdade, todos nós pecamos. 1 João fala isso. Nós pecamos. Mas a Bíblia fala que aquele que serve o Senhor, ele não vive na prática do pecado. Nós somos cobertos com o sangue de Jesus. Então, irmão, preste atenção. A graça de Deus para você não é porque você é bom. Não é porque você merece. É porque Deus decidiu te amar a ponto de perdoar você e está sempre pronto para perdoar. Amém? Então, olha só, querido. Às vezes nós sabemos da graça, mas nós não nos apropriamos da graça. A gente quer mudar pela nossa força. Não, eu errei. Tem gente que erra pelo fato dele ter errado, pelo fato dele ter caído, pelo fato de ter pecado, ele não se perdoa. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Tem gente que não se perdoa porque um dia errou. Tem gente que não se perdoa porque um dia ele não se perdoa. Deus já perdoou, a igreja já perdoou, mas ele não. Por que ele não se perdoou? Porque ele se cobra. Por que ele se cobra? Porque ele quer ser perfeito, só que você não é perfeito. Agora, obviamente que a gente precisa pensar sobre um aspecto da salvação. Porque quem é salvo, ele não quer viver no pecado. Então, o pecado para a vida de um cristão é realmente uma tragédia. Não é um acidente só não, é uma tragédia. O pecado, ele dói. E graças a Deus porque dói. Porque o dia que você pecar e não doer mais em você, irmãos, é porque tem alguma coisa que está fora de um contexto. Porque o pecado, ele dói. Nós sabemos que nós erramos, que nós pecamos. Agora, o fato de ser uma tragédia e o fato de doer, a gente não quer viver no pecado, a gente não quer pecar. Por isso nós estamos lutando todo dia para servir o Senhor, para amar o Senhor e fugindo do pecado. Agora, aquele que pecou, quando nós pecamos, existe a graça. Eu preciso me apoiar na graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Ou seja, não é você, pastor, eu pequei. Eu vou jejuar 40 dias para Deus me perdoar. Não adianta, irmão. Você não vai comprar seu perdão. Não, eu vou jejuar para me fortalecer, para me voltar a ter intimidade. Tudo bem, aí é objetivo isso. Amém. Não, eu vou orar mais, me firmar mais. Sim, claro. Não, eu vou fazer penitência, eu vou para o monte todos os dias, eu vou jejuar todos os dias para Deus perdoar. Não, irmãos. Não é isso que vai fazer Deus perdoar você. Deus já perdoou a partir do momento que você confessou e deixou e se arrependeu. É arrependimento. Não, Senhor, não quero mais ficar. Aí eu me arrependo daquilo, eu choro diante do Senhor, peço perdão e Deus te dá condições. Não, agora eu vou me fortalecer para mim não cair de novo. Então eu vou orar, eu vou jejuar mais. Amém. Aí está certo. Mas é o foco, é o objetivo. Amém? Então o primeiro presente de Deus para mim e para você hoje se chama graça. Amém? Debaixo da graça, todos nós que estamos aqui temos direito à salvação. Falando de graça, todos nós que estamos aqui temos direito de restauração. Falando da graça, todos nós que estamos aqui temos direito de recomeço. Falando de graça, querido, Deus está e quer perdoar os nossos pecados. E hoje é dia de Deus trabalhar conosco, perdoando o nosso pecado. Amém? Amém. Segunda coisa, segundo privilégio de Deus para nós, se chama autoridade. Podemos colocar junto a autoridade e poder, mas vou falar de forma separada para você entender. Quando Deus fala em Mateus capítulo 10, versículo 1, o Senhor chama os seus discípulos, estava liberando os seus discípulos para saírem, para pregar o Evangelho. E quando o Senhor vai chamar os discípulos, Ele disse assim, olha, deu-lhes autoridade. Alguma Bíblia, alguma tradução, até está escrito poder aí. Mas a palavra aí é exousia. A palavra exousia tem a ver com autoridade. Poder é dínamos. Então, o certo no grego aí é exousia. Ou seja, Deus lhe deu exousia. Deus lhe deu autoridade. Autoridade para expulsar.
espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Amém? Deus deu autoridade para quê? Para expulsar espíritos imundos, para curar todas as doenças e enfermidades. Deus deu a autoridade. Essa autoridade, essa exousia que o Senhor deu é lição ou permissão, ou força, ou capacitação, ou competência, ou liberdade. No dicionário Strong, ele fala sobre isso, ele traz essa definição sobre a autoridade. Ou seja, Deus deu aos seus discípulos permissão. Por que Deus deu permissão aos seus discípulos? Porque o poder e a autoridade pertencem ao Deus, ao nosso Deus. Amém? E Ele nos deu esse privilégio. Qual é o privilégio que Deus deu para você, igreja, para nós, igreja? O privilégio de termos autoridade. Então, a autoridade não é só para o apóstolo, para o bispo, para o pastor, para o padre. Não. A autoridade Deus deu para todos os discípulos. Todos nós temos autoridade. Amém? Então, você tem autoridade. Você pensou sobre isso? Nós temos autoridade. Deus deu autoridade aos seus discípulos. Olha o que o Senhor fala para nós em Mateus 16, versículo 19. Ele diz assim, olha, eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que vocês ligar na terra será ligado nos céus. E o que vocês desligar na terra será desligado no céu. O que é isso? Autoridade. Deus nos deu autoridade sobre os mundos espirituais. Deus nos deu essa autoridade. Se Deus nos deu a autoridade, Ele diz que todos nós podemos usar essa autoridade contra as ações malignas que vêm sobre a vida de cada um. E vem ação maligna, sim. Salmo 91 fala sobre o quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Ele fala sobre potestade que anda na escuridão. Ele fala sobre mortandade que assola o meu dia. O que é isso? São demônios que agem em determinada hora, em determinado tempo. Existem demônios que agem da mesma forma. Esses dias eu estava fazendo um estudo, né, sobre anjos. Estava passando um estudo sobre anjos. E eu nunca tinha me tentado sobre essas coisas. Interessante que eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia. Porque eu li a Bíblia todinha sistematicamente, assim, 1 ou 2 vezes. E agora eu pego um capítulo, pego livros. Pego um livro e leio todo o livro. Então, eu não sei mais quantas vezes eu li a Bíblia. Mas eu nunca tinha me atentado para uma coisa. Quando você pega Apocalipse, por exemplo, você vai ver que Deus dá ordem ao anjo que é responsável pelo vento, ao anjo que é responsável pelas águas. Tem tudo Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, por lá você vai ver isso. Então, da mesma forma que existem anjos de Deus, responsável pelo tempo, pelo vento, pelo fogo, pelas águas, existem também demônios que atuam. Existe demônio, enfermidade. Toda enfermidade é demônio? Não, mas toda enfermidade tem uma ação demoníaca por trás. Agora, existe enfermidade que é de demônio, sim. Existe uma enfermidade que é uma ação demoníaca. Nós estávamos uma vez trabalhando na libertação, e nessa libertação tinha uma senhora, um casal, né? Eles tempo na igreja e aquela coisa toda, e na libertação essa mulher, ela estava endemoniada, ficou endemoniada, completamente endemoniada. Irmãos, olha, resumi a história porque a história é longa. Nós ficamos mais 2 horas trabalhando na libertação daquela mulher. E só quando Deus deu a direção de qual era o problema da libertação, né, que a gente entendeu que aquilo ali era um espírito de enfermidade que já estava na família, um espírito familiar. E aquela mulher, depois de muito tempo, o demônio foi embora, e isso foi pela manhã. E à noite, ela foi na igreja e ela falou assim, olha gente, vocês viram o que aconteceu comigo aqui. Todo mundo preocupado com aquela mulher, né? A mulher muito conhecida, era uma advogada da cidade e trazia muita gente para a igreja. E todo mundo estava preocupado com como é que essa mulher, ela falou assim, olha, só que tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Ela estava dizendo que tinha uma tia e uma irmã que já tinha morrido com um câncer.
E ela já 3 meses estava com uma hemorragia que não parava. E ela já estava indo no médico fazer tratamento, que ela sabia que o negócio era grave. 3 meses direto com hemorragia. Depois daquela manhã, depois que ela foi liberta ali, ela foi curada e acabou a hemorragia. Na hora. O que é isso? É um demônio. Agora, por que essa mulher foi liberta? Porque Deus deu, não para mim, Deus deu para nós a autoridade sobre o espírito maligno. Amém, querido? Então, quando você vê uma assombração chegando na sua casa, tem gente bem assombração, né? O que você faz? Chama o pastor. Não, irmão, não faz, chama o pastor. Você tem autoridade para repreender em nome de Jesus, mano. E vai sair em nome de Jesus. Ah, não vai? Vai sair em nome de Jesus. Deus nos deu autoridade. Você precisa pegar as autoridades do Senhor, né? Não só contra o espírito maligno, mas Deus também deu autoridade para curar os enfermos. Então eu acredito, querido, que essa autoridade de Deus é para ser usada hoje. Hoje alguém perto de você vai ser liberto, alguém perto de você vai ser curado, em nome de Jesus. Hoje é de cura. Quantos entendem assim? Quantos acreditam nisso? Amém, querido? Então Deus hoje vai te curar em nome de Jesus. Deus vai te libertar hoje. Por quê? Deus deu autoridade. Deu autoridade para quem? Não falou aqui? A igreja, Mateus 16, 19, eu lhe daria a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. Desligou, vai ser desligado. Então, querido, vai ser ligado e vai ser desligado. Ligado que tem que ser ligado, desligado tem que ser ligado, desligado. Amém? Agora, Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas 9, 1. Jesus reuniu os seus 12 discípulos e deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Isso é um grande privilégio para nós, usar o nome de Jesus. Amém? Poder para expulsar no nome de Jesus. João 14, versículo 12, diz assim, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisa ainda maior. Diga para a pessoa do teu lado, você vai fazer mais do que Jesus fez. Fala para ele. Ele não acreditou não, que cara que fez para você? Eu? Jesus está falando para quem? Para quem que Jesus está falando aqui? Está falando para os seus discípulo. Então basta você ser discípulo de Jesus. Se você for discípulo, por que Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez? Por causa do tempo. Por causa do momento. No tempo de Jesus ele não tinha nem microfone. Ele falava para uma multidão de 5.000 pessoas, 7.000 pessoas. Amém? Quantas pessoas estou falando agora? Ou essa semana? Vai estar sendo filmado aqui. Vai passar segunda-feira, que hora? 9 horas da noite. Se liga lá na TV. Segunda-feira, 9 horas da noite. Está passando em reprise. Quantas pessoas vão ouvir essa mensagem? Quantas pessoas ela ouve a mensagem? Vai sair esse grupo aqui, vai chegar um outro grupo aqui. Quantas pessoas hoje vão passar aqui e vão ouvir a mensagem? Quantas pessoas vão ouvir a mensagem pelas redes sociais? É muita gente que está assistindo. Então a gente consegue, porque a gente tem muito mais condições hoje de tecnologia que Jesus teve naquela época. Só que Jesus não fala só desse evangelho sendo pregado. Jesus fala de milagres. E por que Jesus falou que nós vamos fazer muito mais milagre? Porque Jesus estava com 12. Aqui agora, irmão, tem uns 100 aqui dentro ou mais. Ou seja, tem muito mais gente para fazer muito mais milagre. Então você é um agente de Deus para fazer milagre nessa terra. Amém ou amém? Então vamos fazer, vai acontecer. Né? Olha o que Jesus fala lá em João 14, versículo 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus falou que vai fazer. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pedir no nome de Jesus, segundo a vontade de Jesus. Então você acha que Deus não quer te curar? Você acha que Deus não quer libertar uma pessoa? Se você quer, você vai ver a glória de Deus. Então, a autoridade já foi dada. Quantos você entendeu? Então, primeiro eu falei sobre a graça. A graça não é porque eu mereço, é porque Deus é bom. Então, todos nós estamos debaixo de uma graça. De perdão, de restauração, de recomeço. Amém? Agora nós temos a autoridade. Depois que eu recebi o perdão pela graça do Senhor, a salvação pela graça do Senhor, agora eu tenho autoridade. Autoridade é o quê? O Senhor me deu essa autoridade. Além da autoridade, Ele também nos deu poder.
Ele deu autoridade e poder. Lembra que eu falei isso no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 1? Jesus fala sobre isso, sobre dar autoridade. Lucas 9:1. Jesus deu-lhes poder e autoridade, né? Poder e autoridade para expulsar demônio. Agora, presta atenção. Quando se fala de poder, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, estava o discípulo lá, Jesus falou assim, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que Jesus em Atos 1:8 fala que vai receber poder? Porque Jesus já tinha dado autoridade. Amém? Jesus tinha dado autoridade, exousia. Agora Jesus fala do dunamis. O que é dunamis? Dinamite. Jesus agora dá o poder, né? Essa palavra poder, ela é poder que consiste ou baseia-se em exercícios, em forças, em poder para realizar milagres, poder moral e excelência de alma. O dicionário Strong fala isso. Agora, Jesus, ele fala sobre autoridade e fala sobre poder. Amém? Eu uso aquele exemplo do guarda de trânsito, mas não vou usar esse exemplo de guarda de trânsito hoje não, para não ficar repetitivo. Vou usar outro exemplo. Tá bom? Até para você não pensar que a mensagem é mesmo, porque não é mesmo, é outro. Presta atenção numa coisa. Poder e autoridade de um pai para o filho. Vou continuar no raciocínio de um pai e um filho. Vou usar um exemplo que todo mundo, toda família que ela passa por isso. Por exemplo, você tem um filho. Você tem autoridade sobre ele, sim ou não? Deveria, pelo menos. Você tem poder sobre ele, sim ou não? Tem que ter. Mas às vezes você não tem. Às vezes você tem autoridade, mas não exerce poder. Por exemplo, você virou para o seu filho e falou assim, você tem autoridade para ele para dizer assim, tu vai se arrumar e vai para o colégio. O que é isso? Autoridade. Teu filho vira para você e fala assim, hoje eu não vou. E não vai. De quem foi o poder? Foi do filho, não foi seu. Você teve autoridade, mas não teve poder. Tem muita gente que tem autoridade sobre o filho, mas não tem o poder. Na autoridade do pai, ele diz assim, olha, você vai fazer isso aqui, você vai arrumar casa, você vai estudar, você vai tomar banho, você vai escovar dente, tudo que criança tem, né? Aí seu filho, não vou, tu vai. Porque se eu não for, aí vem o poder. O que é o poder? A correção. A Bíblia fala de vara. Você entende a vara da forma que você achar necessária. Para mim, vara é vara. Para mim, vara é vara. Para mim, vara não é espancamento, mas para mim, vara é vara. Ou seja, é correção, a vara é correção, o cajado é correção. Né? Ou seja, vem o castigo, vem você ser mais enfático, vem você impor, isso é o poder. Agora, quando seu filho fala assim, eu não vou fazer, e ele não faz, ou seja, ele tem o poder, e não tem autoridade, mas tem o poder. E você tem autoridade e não tem o poder. Deus, ele não deu ao discípulo só autoridade. Ele deu autoridade, mas ele diz assim, olha, busca o poder. Ele disse poder, eu lhe dei autoridade e poder, ou poder e autoridade, mas quando você vê esse texto de Atos 1:8, Jesus já tinha dado poder e autoridade lá atrás. Ou seja, Jesus já tinha dado autoridade, como diz Mateus 10. Mas agora ele diz assim, olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer. Agora é interessante isso, que Lucas capítulo 9, versículo 1 fala que Jesus deu poder e autoridade. Mas Lucas 24, 49 e 53, Jesus fala assim, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fique na cidade até ser revestido do poder. Versículo 53 diz, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus, ou seja, louvando, exaltando a Deus, em busca do poder. O que isso quer dizer para nós? Deus deu para nós autoridade, mas poder você tem que conquistar. Poder você tem que buscar. O poder está onde? O poder está no relacionamento que você tem com Deus. Todos os cristãos precisam de poder. Olha aquele texto de Mateus capítulo 17, versículo 21, tinha uma menina possessa, endemoniada, uma criança endemoniada. O discípulo tinha autoridade já, eu estou falando de Mateus 17. Lá no capítulo 10 de Mateus, Jesus dá autoridade para os seus discípulos. No capítulo 17, eles vão expulsar um demônio, não conseguem expulsar o demônio. Aí Jesus fala assim, rapaz, vocês têm falta de fé que vocês têm.
Aí acabou, Jesus foi lá, expulsou aquele demônio daquela criança. Aí depois o discípulo faz a rodinha em volta de Jesus, todo cabisbaixo, fala assim: mestre, por que a gente não conseguiu? Ou seja, eles tinham autoridade, mas não tinha poder. Por que às vezes você está expulsando algum demônio, o demônio está saindo? Por que você está expulsando demônio da sua casa e não está acontecendo nada? Por que você está repreendendo a enfermidade e não está acontecendo nada? Porque falta poder. Você tem autoridade, mas você precisa ter poder. Jesus, no versículo 21, ele fala assim, é uma caça de demônio que não se espere, não sai, a não ser por meio de oração e jejum. Então o poder vem por meio de oração e jejum. Amém, querido? Deus te deu autoridade e te dá o poder, mas você precisa buscar o poder. A partir do momento que você aceitou a obra da graça, você recebe a autoridade de Deus. Agora, quando você recebe a autoridade de Deus, você precisa agora buscar o poder, através de jejum, oração, arrependimento, estar na presença do Senhor. Então, isso é uma coisa importante. Agora, para terminar, querido, porque eu estou resumindo tudo aqui, né? A hora passa e eu estou vendo que já está acabando, né? O quarto ponto, primeiro eu falei de quê? De graça. O segundo eu falei sobre autoridade. Terceiro, poder. O quarto é amor. Mas que amor é esse? Você sabe que existem vários tipos de amor, mas eu quero falar de um amor específico. Um amor específico que todos cristãos, todo discípulo de Jesus deve ter. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante. O Senhor falando na igreja de Éfeso, Ele diz para a sua igreja que eu conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Mas contra vocês eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa contra vocês. Qual que é? Você abandonou o seu primeiro amor. Você pode repetir essa frase? Você abandonou o seu primeiro amor. Repita assim, olha, não posso abandonar o primeiro amor. Aí ele, dando continuidade no versículo 5, ele fala assim, olha, lembra de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Volta a fazer o que você fazia antes, porque se você não se arrepender, virei a você e tiraria o seu candelabro do lugar dele, ou seja, a luz, a graça. Quando fala de amor, fala de um amor verdadeiro, de um amor ágape, um amor que se doa. Amor ágape é um amor que se doa, é um amor incondicional, é um amor que se entrega. Esse é o amor que o Senhor está falando aqui. Então, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxar no trabalho. Interessante que essa igreja aqui, eles trabalhavam de forma árdua. O que é trabalhar arduamente? Com afinco, com dor, com peso, mas está lá. É uma igreja perseverante. É uma igreja que perseverava. Eles não toleravam a falsa doutrina. Mas mesmo trabalhando árduo, eles perderam o primeiro amor. Imagina, querido, a igreja que faz tudo. A igreja aqui é individual, estou falando de pessoas. Não, pastor, eu faço isso, estou na igreja, eu continuo fazendo a mesma coisa. Desde quando eu comecei minha caminhada, eu leio a Bíblia, eu oro, e eu estou na minha célula, eu discipulo, eu evangelizo, eu cuido de pessoas, eu preparo o meu ministério para apresentar o Senhor, e eu estou na rua, estou falando de Jesus. Árduo. A igreja de Éfeso, eles continuavam fazendo a mesma coisa, porém Jesus tinha uma coisa contra ele, qual é? Vocês fazem tudo isso, mas está faltando o primeiro amor. Olha o que Deus está falando para a gente. Ele está no versículo 3, vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. Então a perda do primeiro amor é uma queda, é a perda da paixão. Eu continuo fazendo a mesma coisa, mas sem paixão.
Eu continuo trabalhando, mas sem paixão. Eu continuo pregando, mas sem paixão. Eu continuo cantando, mas sem paixão. Tocando, mas sem paixão. Dançando, mas sem paixão. Intercedendo, mas sem paixão. Discipulando, mas sem paixão. Cuidando do sol, mas sem paixão. Cantando, mas sem paixão. Orando, mas sem paixão. Fazendo o serviço de servo, mas sem paixão. Indo para a célula, mas sem paixão. Vindo para o culto, mas sem paixão. Eu disse, vocês continuam fazendo a mesma coisa, mas eu tenho contra vocês que perdeu o primeiro amor. Então, fazer simplesmente por hábito, por rotina, por medo, por qualquer motivo. Então o Senhor Jesus não está exortando essa igreja por não o amarem mais. Mas o que o Senhor estava falando? Não se tratava de uma ausência completa de amor, pois havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade. Aí, querido, eu tenho que resumir. Por que perdemos primeiro amor? Por que nós perdemos o primeiro amor? Vamos lá. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade. Primeiro, o pecado. Primeiro, o pecado. Ou seja, Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, precisamos ter cuidado de não nos acostumarmos com o pecado em nossa volta. O pecado faz com que nós perdamos o primeiro amor. Segundo, falta de profundidade. Por que falta de profundidade? Muitos cristãos não têm relacionamento diário com Deus. É só um relacionamento de final de semana, né? Só dos cultos semanais. Terceiro, falta de tratamento. Tem cristãos que simplesmente não querem ser tratados. A palavra entra, mas não deixa tratar. E outra coisa, e o quarto aqui, é a distração. O que faz você perder o primeiro amor? Quarto, a distração. Pessoas estão distraídas com muita coisa. Agora, para resumir aqui, irmãos, Jesus mostra o caminho da restauração. Versículo 5, lembra-se de onde caiu. Ou seja, lembra-te. Por que eu não faço mais com graça? Por que eu estou fazendo as coisas de Deus, mas não tenho mesmo aquela vontade de fazer de novo? Provavelmente você não se arrependeu ainda, irmão. Você está convicto que errou, mas não houve arrependimento. Provavelmente. Estou dizendo, não estou afirmando. Há uma probabilidade disso acontecer. É você lembrar. Onde foi que eu perdi aquele... O que aconteceu? O que aconteceu? Lembra-te. Segundo, arrependa-te. Arrependa-te. Não basta termos saudade como as coisas eram anteriormente, irmãos. Você já viu aquela... Vou falar uma coisa com vocês. Tem muita gente que vai assistir e vai ficar bravo comigo. Mas tem umas músicas assim na igreja que a gente canta que eu detesto. Não sei se essa palavra está muito pesada para o seu ouvido. Igreja pequena, onde Deus falava. Então Deus só fala na igreja pequena? Só fala na igrejinha no cantinho de roça? Irmão, acorda para a vida. Deus vai falar com a igreja que se arrepende. Independente de ser uma igreja da roça, se uma igreja na cidade, se ser uma igreja na favela, se ser uma igreja no palácio, aonde tiver. O que Deus quer é um coração quebrantado e contrito. O que Deus está atrás. Não é um lugar que vai dizer onde Deus vai estar. Não é o que vai dizer, o que vai trair a graça de Deus é um coração que se arrepende. Então Deus quer tratar conosco. Então é arrependimento. Amém? E o terceiro, volta a praticar a prática das primeiras obras. Eu vou fechar para você entender. Primeiro, lembrança. Segundo, arrependimento. Depois, volta à prática da primeira obra. Ou seja, volte a trabalhar com toda a sua força. Mas não volte a trabalhar só por um posicionamento. Vou trabalhar porque não pastor fica falando. Porque senão lhe disseram, não faz não. Não faz não. Enquanto você não se arrepender, mudar no seu coração e dizer, Senhor, eu quero voltar, eu quero ser cheio dessa graça. Eu quero de novo, eu quero voltar ao primeiro amor. Agora, antes disso aí, você tem a graça. Você precisa pegar a graça, abraçar a graça e dizer, Senhor, eu quero perdão. Né? Segundo, você tem autoridade. Autoridade para quê? Para dizer para esse demônio que fica agindo na tua vida, que fica aprisionando você, para assim, chega. Acabou. Deus me deu autoridade para cortar aliança com você, para cortar o vínculo com você. Deus te deu autoridade para você desfazer as ações pecaminosas, para você desfazer com isso. Poder agora, você vai orar e vai buscar que Deus vai revestir para te dar força para você lutar. E agora você vai fazer tudo
tudo isso debaixo de quê? De um amor genuíno, ou seja, voltar à prática do primeiro amor. Deus não diz, igreja, para de trabalhar, não. Olha, vocês trabalham com todo o ardor, com toda a força. Vocês fazem demais, vocês dão sangue, vocês dão suor. Mas tem uma coisa, vocês não estão fazendo isso como o primeiro amor. Eu tenho contra vocês, porque estão fazendo isso só pela religiosidade. Volte, arrependa-te, lembra-te de onde você caiu, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, volte a fazer tudo de novo, com toda a intensidade que você fazia quando você entregou a vida para Jesus. Você não pode perder o primeiro amor, porque o primeiro amor, irmãos, é um privilégio de Deus para você. Você se lembra quando você entregou a sua vida para Jesus, que você saía para a cidade, e aonde você estava, você falava de Jesus? Ah, mas isso é porque é novo convertido assim mesmo. Não, porque o novo convertido, a maioria deles estão no primeiro amor. A questão é que vem o tempo, e a gente sai da palavra, e não se arrepende, e a gente perde o primeiro amor. Aí Deus diz assim, volte lá. Eu quero fechar aqui e concluir, irmãos, dizendo para você que você precisa voltar ao lugar que Deus quer que você esteja. Você precisa voltar à prática do primeiro amor. Hoje eu quero orar com você que está enfermo, para você que se sente oprimido, para você que se sente assim, pastor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso, irmão, não adianta fugir, irmão. A gente tem que encarar o negócio. A gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter vergonha. A gente não tem que encarar, eu tenho que assumir. Não é virar as costas. Tem gente que vira as costas. Tem gente, não vou, não, estou com vergonha, estou com medo. Você tem que assumir que você precisa ser renovado, que você precisa de novo buscar o poder de Deus, que você precisa de novo ser tratado por Deus. Você precisa voltar ao primeiro amor, porque Deus falou com a igreja de Éfeso, olha, eu tenho contra vocês. E ele diz assim, se você não se arrepender, eu vou te riscar, eu vou apagar o seu candeeiro, ou seja, a graça vai perder em você. E nós não podemos deixar que isso se perca em nós, que perca a alegria da salvação em nosso coração, é isso que está falando. Nós não podemos, mas precisamos ser renovados todo dia, amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus, a hora já passou. Eu quero que você se coloque em pé, você que pode se colocar em pé. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, aleluia. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, aleluia.